Estamos de volta com mais uma aula do professor Maurício Piragino, conhecido como Xixo, coordenador geral da Escola de Governo. Dessa vez, o assunto em questão é a democracia direta e participativa no Brasil e no mundo. Se você tem dúvidas sobre o tema ou quer conhecer mais, então continue acompanhando. Uma ótima aula para você! Olá! Nesta segunda aula sobre democracia direta e participativa, nós vamos ver como ela está no Brasil e no mundo. Na nossa primeira aula, nós vimos quais são os conceitos fundamentais da democracia participativa e da democracia direta. No século XXI, é inimaginável termos uma administração pública de qualidade e moderna sem a participação popular direta como um pilar fundamental. As novas tecnologias favorecem o uso desses instrumentos de democracia direta também. Isso é um grande ganho que nós temos. A restrição da democracia a simplesmente a democracia representativa é termos uma democracia parcial, pois a cidadania vai muito além do voto em representantes. Uma outra questão muito importante é que os melhores caminhos para uma sociedade são sempre dados pela capacidade desta sociedade ter ouvidos para a voz de todos. Isso, infelizmente, muitas vezes nós não temos ainda. Portanto, uma questão que também nos coloca e aponta para onde deve seguir a democracia direta e a democracia participativa é que ela deve ir no sentido da ampliação de direitos. Pensar em retirar ou afrontar a vida ou retirar direitos através da democracia direta e participativa é uma distorção de uma civilização que deve ser pautada pelos direitos humanos. Esse é o limite da utilização da democracia direta. Isto é, devemos seguir sempre na direção de ampliação de direitos e de um pacto civilizatório através dos direitos humanos. E a democracia direta é um instrumento fundamental para isso. Não pode ser usada nunca no sentido contrário. Agora, no Brasil, infelizmente, nós temos pouco uso da democracia direta. Nós tivemos efetivamente 3 grandes consultas nacionais. Em 1963, para manter ou não o sistema parlamentarista adotado após a renúncia do presidente Jânio Quadros. Em 1993, para decidir sobre a monarquia ou república, sobre o presidencialismo ou parlamentarismo. E em 2006, para opinar sobre a comercialização ou não das armas de fogo. Nós também tivemos, mais recentemente, consultas que não foram nacionais, por exemplo, para a divisão do estado do Pará. A gente também teve aqui na região metropolitana de São Paulo a mudança de Embu das Artes, a cidade que era já conhecida como Embu das Artes, mas que o seu nome oficial era simplesmente Embu, o que trazia uma certa confusão com as outras cidades com o nome Embu da região, e isso acabou a população optando por mudar o nome da cidade e concretizar o que já era um fato e se chamar Embu das Artes. Mais recentemente, a última consulta nós tivemos na cidade de Campinas, que foi a população dizer diretamente se queria dividir a cidade em novos distritos. Vocês vejam que talvez você não saiba que a cidade de Embu mudou de nome, que a cidade de Campinas teve, há 2 eleições passadas, essa decisão direta da população. Por quê? Porque, na verdade, no Brasil, a democracia direta, ela ainda ela está bloqueada, como eu vou explicar daqui a pouco. E os processos de iniciativa popular de lei? Você já sabe o que é um processo de iniciativa popular de lei. Aquele em que a população se mobiliza, constitui uma lei e apresenta ao Congresso. No Brasil, infelizmente, também
De início, os projetos de iniciativa popular de lei, no final, eles tiveram que ser aprovados pelo Congresso. Isto é, mas o Congresso não tem que aprovar no final? Sim, o Congresso tem que aprovar no final, pelo que diz a Constituição. Porém, esses projetos de iniciativa popular, a forma como eles estão postos, que exige um número excessivo de assinaturas, exige uma conferência concentrada no Congresso Nacional da assinatura, do número do título de eleitor, o do nome da mãe, né? Isso, muitas pessoas, ou a grande maioria das pessoas, não sabe sobre qual é o número do seu título. Então, esse já é um obstáculo para a gente conseguir as assinaturas. A gente precisa de 1% do eleitorado brasileiro. Se hoje o eleitorado brasileiro passa de 140 milhões de eleitores, isso significa que um projeto de iniciativa popular precisa de 1.400.000 assinaturas, pelo menos. E essas 1.400.000 assinaturas, quando chegam lá na Secretaria do Congresso Nacional, precisam ser conferidas. Por isso que eu estou falando que é um processo complicado e que ele está, da forma como está posto, está bloqueado. Mas nós tivemos 3 grandes projetos de iniciativa popular de lei que acabaram sendo aprovados. Vocês vão se lembrar, principalmente do último. O primeiro foi em 1999, que foi aprovada a Lei 9840, que era a lei que coibia a compra de votos no Brasil. O Brasil tem um histórico de compra de votos, isto é, da troca da dentadura pelo voto, da troca de um lugar no hospital pelo voto, de um cargo público pelo voto. Isso é uma prática medonha para a democracia. Portanto, a Lei 9840 veio corrigir isso. Em 2005, nós tivemos aprovada a Lei 11.124, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e institui um conselho gestor desse Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Essa lei demorou para constituir o número de assinaturas necessário desde praticamente da aprovação, da promulgação da Constituição, e só foi aprovado em 2005. Vejam quantos anos foram necessários para que isso pudesse acontecer. E a última, que é a mais famosa de todas, foi em 2010 que foi aprovada a ficha limpa, que é a restrição aos políticos, aos candidatos que tenham alguma ficha suja, o impedimento para que eles possam se candidatar e se eleger. Portanto, os projetos de iniciativa popular de lei precisam ser desbloqueados, né? No Brasil, como podemos observar, então, esses mecanismos de democracia direta foram complementados através de uma lei que foi feita em 1998. A promulgação da Constituição foi lá em 88. Somente 10 anos depois, a democracia direta foi regulamentada, porque a Constituição brasileira, ela dá diretrizes gerais, apesar de ser muitas diretrizes colocadas na nossa Constituição, ela precisa muitas vezes de leis complementares. E a lei complementar da democracia direta, na verdade, bloqueou a democracia direta. Isto é, o que nos leva a pensar que quem tem poder não quer dividir o poder. No Brasil, o recall não foi aprovado, infelizmente, na Constituição de 1988. Essa crise política que o Brasil vem passando desde 2014, se nós tivéssemos recall, talvez nós pudéssemos conseguir uma maior estabilidade política, porque o soberano deixaria ou não a presidente eleita democraticamente ficar no poder. Isso seria uma decisão soberana do soberano, que é o povo brasileiro. No Brasil, o orçamento participativo, outro mecanismo de democracia direta, é uma política também que é uma política de governo, não é uma política de Estado. O que eu quero dizer com isso? É uma política que depende de quem está à frente do governo, se ele quer continuar ou não.
E essa descontinuidade aconteceu em diversos municípios, inclusive no município original, lá em Porto Alegre, onde o orçamento participativo teve momentos em que ele ficou muito enfraquecido, né? Isso precisa virar lei federal. A gente precisa estabelecer como uma política de Estado, como fez o nosso vizinho país, Peru, que colocou o orçamento participativo como uma lei federal que atende aos 800 municípios. Uma outra coisa para a democracia direta e a democracia participativa se consolidarem é que a gente precisa dar estrutura e formação para os conselheiros das políticas públicas. Sem essa formação, os conselheiros ficam muito fragilizados. Eu falo isso porque nós, da Escola de Governo, temos feito insistentemente formação e tentado sensibilizar os poderes públicos para que deem formação política no sentido da democracia, da república, dos direitos humanos, no sentido da ética e no sentido do desenvolvimento nacional, que é para onde devem apontar as políticas públicas. Isso é uma deficiência. Os conselhos no Brasil, eles carecem de infraestrutura, às vezes até local para se reunir. Enquanto isso, no mundo, nós temos uma farta utilização da democracia direta. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o nosso vizinho Uruguai, ele colocou para a população decidir um tema da redução da maioridade penal. A redução não foi aprovada. A população decidiu que não deve reduzir a idade da maioridade penal de 18 para 16 anos. A Colômbia, nosso outro vizinho, a população foi às urnas para dizer se aceitava o tratado de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né? Esses são processos que estão acontecendo no mundo. Outros exemplos, a Costa Rica fez um referendo para saber se aprovava um tratado de livre comércio com os Estados Unidos. A Bolívia tentou fazer uma reforma constitucional promovida pelo presidente, em que a população também foi diretamente às urnas e disse não à reforma constitucional. Vejam, por mais que um presidente da República e que um presidente comprometido com os movimentos sociais queira ter uma voz maior, a população acabou dando um limite ao presidente. Exemplos não faltam. Os Estados Unidos são fartos. A Califórnia é um estado que sempre, em todas as eleições, há diversas questões em que a população decide diretamente. Mas vejam, tema como no Colorado, liberação e uso recreativo da maconha, no Oregon também, a concessão de fundos públicos para financiar o aborto na Flórida, todos passaram pela decisão direta da população. A gente teve na Grécia a proposta de socorro internacional realizada pelos credores, que queria marcar a vida de cada cidadão grego. Ele teve voz, foi às urnas para decidir se queria ou não isso. Na Irlanda, que é um país católico, a questão do casamento gay foi para as urnas. Na Escócia, eles foram para as urnas para decidir se querem continuar e fazer parte ainda do Reino Unido ou não. Vejam, exemplos são fartos no mundo. Na Austrália, a gente tem um plebiscito para colocar os aborígenes, que são os povos originários da Austrália, na frente como reconhecidos na Constituição. Na Itália, diversas vezes, em todas as eleições, vêm perguntas como, por exemplo, a questão da privatização ou não da água, a questão da mudança constitucional para dar maior poder ao Executivo, como foi no ano de 2016, que até o resultado negativo, e esse tema foi colocado pelo governo para aumentar o poder e dar mais estabilidade política, mas os cidadãos italianos, lembrando do fascismo que o país já teve, resolveu manter por mais instabilidade política que se tivesse. Vejam, são exemplos
muito variados. E eu queria terminar a nossa aula e a nossa demonstração da democracia direta no mundo no país que mais faz o exercício da democracia direta no mundo, que é a Suíça. A tão admirada Suíça dos chocolates, dos relógios, dos Alpes, dos queijos. Os suíços, a cada 3 meses, participam de alguma decisão direta, ou a nível local, ou a nível regional, ou a nível nacional. Então, essa é uma prática fundamental para a democracia. Lembrando que todo o poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos ou diretamente. E na Suíça, esse diretamente é de fato. No Brasil, ainda nós estamos engatinhando, mas nós chegaremos lá a partir do momento em que cada cidadão, como você, souber desse instrumento que está subutilizado. Portanto, meus caros, a democracia direta e a democracia participativa são fundamentais para a gente transformar o Brasil numa sociedade verdadeiramente democrática, numa sociedade que atenda aos direitos humanos, num país que seja verdadeiramente republicano e que tenha o desenvolvimento nacional. Era esse o recado que eu queria dar para vocês. Muito obrigado e continuem no nosso curso assistindo às demais aulas que complementam um todo que vai fazer você olhar para a política de uma forma muito diferente. Um abraço e até lá.